Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção. E esse episódio é mais um episódio especial, é dessa nossa terceira temporada, onde que nós vamos trazer novas pessoas, os guardiões que realmente fazem a diferença nas empresas e também no meio digital, que é muito importante. A gente tem que saber quem são essas pessoas no nível Brasil. Então, por isso que sempre vamos trazer pessoas novas e pessoas importantes para vocês. Meu nome é Arthur Maximiliano, sou aqui o host do podcast e também sou um dos sócios da Retem Max e venho trazendo muitos conteúdos importantes para vocês. Já desce o like aí, já segue a gente, já inscreve no YouTube, tem que ter tudo isso que é importante para vir acompanhar conosco. E desta vez trouxe uma pessoa muito importante aqui, Amanda Simões, né? Nos conhecemos por obra do destino, né? Sem ser aqui na nossa região, sem ser no Mato Grosso do Sul, sem ser em Campo Grande. Nos conhecemos em Florianópolis, né? Santa Lugar Catarina. ruim, né? Lugar ruim, né? A gente Por se obra conhecer. do destino, né, minha amiga? Então foi muito legal a gente se conhecer lá, buscando novos conhecimentos. Ali a gente estava nessa busca incessante, né, de aprendizado, né, e realmente a gente acabou se conhecendo. E tem até uma história legal, né, que a galera lá do Christian, lá da Semana, e aí eu pensei que ia estar falando com o Cris, acabei conhecendo vocês tudo aqui da nossa cidade. Mas se apresenta um pouco, Amanda, quem é você, o que você tem feito de diferente aí no mundo, principalmente aí da área pet. Vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui. Acho que poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. Eu descobri que isso, na verdade, é uma missão que eu recebi. Depois, conforme eu contar um pouquinho a minha história, isso vai ficar um pouquinho mais claro. E poder falar, né, sobre isso para outros empresários, poder compartilhar não só os acertos, mas também os erros. Eu acho que a gente pode aprender muito com os erros dos outros, com a trajetória dos outros. E a gente tem muito isso, né? De empresário não se comunica, a vida do empreendedor é uma vida solitária. E a gente sabe que não precisa ser assim, né? Hoje em dia, com a internet, com o avanço do conhecimento... Tudo está muito rápido também, a informação, né? Exato, exato. E a gente vê o quanto é importante, né? Quanto mais a gente compartilha, na verdade, mais a gente cresce. Porque mais a gente vai enriquecendo o nosso conteúdo, a gente vai tendo acesso a coisas que a gente talvez só teria acesso se tivesse errado. E qual que é o custo disso? Qual que é o tempo disso? Então, a gente poder compartilhar, todo mundo cresce. Esse pensamento de que, mas se um concorrente e tal, é um pensamento muito pequeno e a gente realmente tem que abolir isso. Não só dentro do nosso mercado, né, no mercado pet, mas de uma forma geral mesmo. Então, tem uma isso é galera muito que bom. É muito legal aqui também da nossa cidade, que é nível Brasil, eu não sei se vocês conhecem, eles são de uma outra área, que é o médico na prática, do Eric Rulli. Sim. Você conhece eles? Sim. Eles são parceiros nossos aqui também, e para saber que tem pessoas incríveis em todo lugar, né? Fazendo a diferença, e também é o que você falou sobre retroalimentação. Quanto custaria a gente poder desenvolver aquele pouco que a pessoa já passou aqueles erros, né? E falando de erros e acertos, né, mano? Conta um pouco sobre a sua história, porque acredito que quando a gente tem contexto, a gente consegue construir uma linha aí do episódio bem bacana. Com certeza. Bom, primeiro que eu nunca imaginei na vida, assim, que eu realmente fosse empreender, virar uma empreendedora. Eu fiz faculdade de Direito. Como todo estudante de Direito, você quer concurso quando você entra na faculdade, né? Então, eu era assim, eu sempre fui muito estudiosa, nunca tirei uma nota baixa na vida, nunca, na escola, faculdade, muito responsável com o estudo. Então, entrei, comecei a estudar e pensando em concurso. Fiz estágio desde o primeiro ano da faculdade, terminei a faculdade, logo no primeiro exame da OAB que eu fiz, já passei. Falei, bom, vou advogar um pouco e, quem sabe, vou começar a estudar para concurso. Advoguei 4 anos, adorava o que eu fazia, era muito feliz. E aí, até que um dia, Cristiano, meu marido, a gente tinha comprado um terreno ali no Dama e começou a construir o mall do Dama, então um shoppingzinho que era ali na frente. Legal. E aí ele virou para mim e falou, olha, a gente tem que montar alguma coisa ali. Porque a hora que isso aqui estiver pronto, né, tem os outros Damas, enfim, isso daqui vai ser um ponto excelente. Eu falei, você tá louco, você tá maluco, que monta coisa, não inventa coisa. E a gente advogava junto no escritório. Eu falei, não, pelo amor de Deus, esquece isso. Eu tinha um trauma, assim, de família, né? Minha família, meus pais empreenderam e foi muito difícil o final, uma quase falência. Então, assim, eu
sempre tinha essa ideia de que empreender é coisa de gente louca, não vai dar certo. Esquece Até isso. por causa da mentalidade, né, que nós temos, né? O brasileiro da escassez, né? Muito, existe bastante isso, né? muito, muito. Então, assim, isso pra mim era uma coisa de gente maluca, que não ia funcionar. Mas o Cristiano, ele é muito arrojado. Então, ele me ignorou e foi seguir ali o que ele achava que tinha que fazer. Ele falou, não, deixa eu ir lá conversar. E aí ele conversou com, na época era o próprio Dama mesmo que estava fazendo o mall, e o administrador do mall falou, olha, eu vou te passar uma pesquisa que a gente fez em outros condomínios para você ver, né, o que te interessaria. E aí, em primeiro lugar, estava salão de beleza. Não, padaria em primeiro lugar. Segundo lugar, salão de beleza. E terceiro lugar, pet shop. E aí, ele chegou em casa com essa pesquisa. E aí, eu disse assim, bom, padaria, tô fora. De domingo a domingo. 5 horas da manhã. Não, pelo amor de Deus. Aí, segunda opção, salão de beleza. Eu falei, olha, eu acho que o dono do salão de beleza, ele tem que conhecer de cabelo, de processo, de tintura, sei lá. Tem que entender do modelo, né? Vai ter que, né, vez ou outra, ele vai ter que fiscalizar, talvez até colocar uma mão na massa. Eu falei, eu não sinto que eu tenho dom pra isso. E em terceiro lugar, sobrou pet shop. Eu falei, a gente tinha um cachorro na época, né? Isso foi há 13 anos atrás. Pô, a gente tem um cachorro, né? Vamos empreender. Mas é o que a maioria acha, né? Eu tenho um cachorro, eu gosto de cachorro, eu amo cachorro. Então eu vou empreender no mercado porque eu amo os animais. Também disso? Foi, na verdade, foi uma lista de exclusão. Então, assim, o que sobrou, né, do top 3 era pet shop. E a gente gostava de cachorro. O mercado pet na época não era nem... se compara, hoje, imagina. Né? Diferente. Não era hoje essa loucura que todo mundo quer o mercado pet, né? Todo mundo quer entrar nisso, só se fala de mercado pet. Não era isso, era há 13 anos atrás ele estava ali em ascensão, começando a crescer. Aí a gente começou a pesquisar, a gente visitou algumas feiras, visitamos alguns pet shops em São Paulo, no Rio, pra gente... vocês fizeram um estudo. Sim, né? O que estava disponível na época, né? Uhum. E era muito inferior, né, ao que tem hoje. Né? Muito. Não, muito, até muito, porque essa muito. área de eventos, né, ficou exponencial também agora, após a pandemia, né? Não, nem se compara, nem se compara. Era uma coisa assim, era muito, muito escasso mesmo. Mas a gente fez o dever de casa, o que dava para ser feito. E aí a gente decidiu que... Quer dizer, né? O Cristiano decidiu, eu fui entrando na onda, porque por mim eu tava assim, ele vai desistir, ele vai desistir. Não, ele vai chegar uma hora que ele não vai querer, eu tava torcendo. Você lá no concurso, lá. E eu ali, na verdade, eu advogava, e a gente já tinha clientes que eram da minha carteira, então assim, eu gostava de advogar, eu na verdade não queria isso, eu não queria esse desafio. Ia ser uma coisa que eu ia ter que me desafiar demais, e eu tava na minha zona de conforto ali. E aí chegou uma hora que, depois de alguns estudos que a gente fez, ele falou, olha, o que a gente precisa fazer é montar uma boutique pet. Não tinha boutique pet no Mato Grosso do Sul. Então, a gente já tinha visitado vários pet shops aqui, as prateleiras eram prateleiras de ferro, eram só produtos ruins, de qualidade ruim. Então, ele falou, é o que a gente precisa fazer. E aí ele montou, né, mais ou menos um plano de negócios para apresentar, porque o dono do mall falou, olha, tem outros pet shops da cidade que já me procuraram. Então, eu estou pedindo para todo mundo me apresentar aqui mais ou menos um plano de negócios, explicando qual que é a ideia que a gente vai escolher. E aí ele montou e entregou isso lá. E eu na torcida, tipo, não vai ser o nosso que vai ser escolhido. E o nosso foi o escolhido. Aí ele chegou para mim e falou, olha, é o seguinte, né, ou vai ou racha, porque o Cristiano, ele já era formado há muito mais tempo do que eu, então ele já tinha, ele era a cara do escritório, eu só tinha assumido uma parcela ali da parte trabalhista, mas ele era toda a cara do escritório, então não fazia sentido ele sair do escritório para tomar a frente do pet shop, então eu que teria que realmente assumir isso, de uma hora para outra, e a ideia dele era, a gente precisa colocar ovos em outras cestas, né? Então a gente tem que abrir outras frentes. Eu falei, tá, tudo bem, eu topo, mas com uma condição, eu não vou sair do escritório. Eu me formei, eu estudei, eu quero continuar advogando. Aí ele olhou assim para mim, tá, tipo assim, você vai desistir disso daqui a pouco, vai. E aí a gente, né, tomei a frente, enfim, a gente foi e abriu. E quando a gente abriu, aquele sonho que você tem, aquela expectativa que você cria, porque a gente
cria coisas na nossa cabeça. Ah, não, vou faturar milhões, essa ideia é muito boa, ninguém pensou nisso dessa forma. E né? a gente achou que a gente estava, assim, super munido de tudo, porque a gente tinha feito pesquisa, a gente contratou arquiteto. Então, assim, cara, tá tudo bem? A gente teve funcionário que a gente contratou com 2, 3 meses de antecedência. Então, a gente ficou pagando o salário do funcionário até abrir, porque a gente encontrou as pessoas que a gente queria e, como ainda estava na fase de obra, a gente não queria perder. Então, assim, a gente fez o que dava para ser feito, né? O que a gente entendia como o jeito certo. Nenhum dos dois com essa experiência de empreender. Não, assim, de fato, de tocar um negócio no varejo, porque o advogado, ele é um empreendedor, né? Ele é um empreendedor. Sim. Então, assim, ele vai ter que prospectar cliente, ele vai ter que fidelizar cliente. Mas quando você fala de um negócio no varejo, É um outro jogo, né? completamente diferente. Então, a gente não tinha, assim, essa experiência, a gente, né? Eu ainda bem menos, né? É uma né? mentalidade não tão comum, assim, né? Porque acaba... Isso já mudou bastante, né? Que hoje dá pra, na realidade, rentabilizar de diversas formas diferentes, né? Mas, assim, antigamente, né, era médico, advogado, engenheiro... Total, as profissões né? clássicas, concurso, né? Era o que tinha, né? Era o que tinha. Hoje em dia, meu Deus, né? Hoje em abre dia vai ter leque, daqui né? a pouco vai ter o gestor de inteligência artificial, né? Vai ser uma Já loucura. tem, Já tem. Então, novas profissões estão surgindo, tem. outras estão mudando. Já tem, a gente mexe com isso. Ó, Aí, sensacional. Uhum. Então, era assim o que a gente tinha na época. E aí, quando a gente abriu, assim, logo nas primeiras semanas eu já vi que o buraco ia ser bem mais embaixo do que eu tinha, sei lá, sonhado e imaginado. Né? E vocês Então, chegaram a fazer um planejamento estratégico, assim, Amanda? Não, o que a gente fez foi um plano de ferramentas. negócios, assim, que dava, mas o que era a maior dificuldade? Você não conseguia informações reais do mercado. Você tinha informações de Google, mas alguém que realmente atua nesse mercado dizendo é assim que funciona, não é assim, esse é o número, esse faz sentido, esse não faz, não tinha essa opção. E muitos dos alunos hoje que chegam até você, Amanda, chegam também para criar um negócio do zero ou já são pessoas mais consolidadas? Os dois. A Eles gente chegam atende pra os obter dois. também informações? Ah, tô pensando nessa ideia, né? Muito. E você também virou essa referência, né? Sim, até por conta, assim, de todas as dores que a gente passou, né? Então, logo no começo, eu vi que as medidas estavam todas erradas, mesmo contratando um arquiteto, porque o arquiteto não tinha... não sabia, né, de uma parte específica. Pet shop é uma coisa muito específica. É diferente, por exemplo, de uma loja de roupa. Imagino eu, né, posso estar errada, mas eu imagino que, assim, uma loja de roupa, você vai pegar um lugar, vai colocar umas araras, vai colocar um espelho, pensar em provador, um caixa. Agora, assim, quando a gente fala de banho tosa, a gente está falando de banheiro, de bancada, de várias medidas, da melhor largura, melhor profundidade, altura, onde que vai posicionar o chuveiro, a tomada, onde que é melhor, porque a gente está falando de um ser vivo, né, que se mexe, que tem segurança. Então, assim, é uma série de coisas que são envolvidas. E aí é um pouco aleatório também saber como que vai ser o comportamento, né? Sim, você tem que realmente prever tudo, né, e pensar em todas as possibilidades. E aí a gente teve muito essa questão de estrutura mesmo, até mesmo a questão de lidar com a equipe. Então, como eu não tinha nenhum conhecimento na área, contratei pessoas. E aí, acompanhando o dia a dia, eu pensava assim, cara, eu acho que esse processo aqui poderia ser diferente, tá muito retrabalho, assim. Não tinha processos do Lorde. Tinham processos que as pessoas, elas chegavam e cada uma fazia o jeito que ela aprendeu em algum lugar. E isso também você considera um erro comum? Assim, muito Amanda? comum. Por exemplo, assim, a pessoa, ela contratou talvez uma pessoa ali com mais experiência, né? Não, ela vai saber o que tem que ser feito, né? Isso é um problema. Como que é isso? Então, isso é um problema muito grande no nosso mercado. Porque a gente tem muitas pessoas que querem atuar nesse mercado ou pela oportunidade, ou porque ama cachorro, ou porque é veterinário, ou porque era tosador e agora pegou um dinheiro e vai abrir um banho tosa, enfim. E ela entende o que é ser dono mesmo se ela busca conhecimento, ou depois que ela tomou tanta porrada, e ela tá quase fechando, ela fala, cara, tem alguma coisa errada aqui, não é possível, né? E ela tá muito cansada, esgotada, não tira férias, porque até então ela virou um escravo do negócio. Eu falo que não é nem funcionário, porque funcionário tem férias, 13º, tem folga, tem salário, né? O dono muitas vezes nem isso tem. Não tem.
Então, ela... Nunca aí tira que ela vai... férias. e aí, o que ela vai entender? Qual que é o papel do dono mesmo? Até então, se ela não tem essa clareza, ela vira refém de funcionário. E eu fui isso por muito tempo. Porque eu não tinha conhecimento da área, só que eu olhava e pensava assim, cara, eu acho que esse processo aqui poderia ser diferente. E aí, quando eu ia tentar mudar, o feedback que eu recebia era assim, não, é que você não conhece, você não é da área. Você não entende. Você não entende, é assim que funciona a pet shop. Não, mas isso aí que você está querendo propor não vai dar certo. Isso não faz sentido. E aí eu, insegura, eu dizia assim, nossa, vai que eu falo, não, vai ser assim, assim mesmo, e o funcionário vai pedir demissão, vai dar alguma coisa errada, sei lá, o cliente não vai gostar. Então, eu não tinha para quem perguntar, eu não tinha um passo a passo a seguir, eu não tinha nada. Então, eu fui Nossa, ficando... sua gestão, ela foi reprimida, assim, né? Muito, porque Que doideira. eu sentia que, assim, eu falava, gente, como que eu vou lidar com isso? E eu também tinha muita insegurança de impor as coisas pela falta de experiência na área. E a verdade é que, é claro que o mercado mudou muito, né, de 13 anos para cá, mas a gente teve um boom de pet shops, então tanto que você pode ver que a cada esquina tem um, mas na mesma velocidade que abre e fecha. Por quê? Hoje em dia, o mercado não aceita mais o amadorismo. Então, essas pessoas, elas ficam pouco tempo no mercado e logo elas não conseguem crescer e se manter. Porque uma empresa que não tiver... primeiro, os processos claros e definidos, não só isso, mas também uma identidade, porque processo é método. Então, não necessariamente você vai você vai inventar a roda. Eu preciso ter um banho diferente? Não. Às vezes você vai dar um banho, mas a forma como você faz tem alguma experiência diferente nisso. Sim. E aí, claro, vem a Essa parte do marketing. né? A parte do marketing, de você mostrar isso para o cliente, né? Porque tem muita gente que tem, mas não mostra, então também não adianta. Mas se você não tiver uma identidade nisso, você também não se mantém no mercado, porque qual é o seu diferencial? Essa é uma distinção entre marca e a empresa. É completamente diferente, né? O que a marca representa, né? Sim. E a partir dessa marca, como que a empresa vai gerar as oportunidades de negócios, né? E principalmente como vai agregar valor, né? Porque em um mundo que tem um pet shop a cada esquina, e uma coisa que eu sempre falo, né? Principalmente para minha equipe, é o seguinte: se o cliente está mandando uma mensagem aqui pedindo o valor de banho, eu não sei se ele está fazendo pesquisa de preço. E se eu só respondo preço, ele vai me enxergar como todo mundo. Você quer comprar uma camisa azul. E aí você vai perguntar quanto custa a camisa azul em 5 lojas. Se cada um te responder, a camisa azul custa, um vai responder 50 e o outro 300, você fala, vou na 50. É uma camisa azul. Agora, se o de 300 ou de 1.000 vira para você e fala, não, mas o meu é fio egípcio, algodão, não sei das quantas. Demonstração de benefícios. Ele né? não amassa, você pode usar, vai durar não sei quanto tempo, você pode lavar, assim, você fala, epa, peraí, é bem mais caro do que eu imaginava, mas tem um porquê. E o processo traz isso. O processo, o método, né? E isso é algo que, depois de tomar muito na cabeça, que o dono começa a entender a importância disso. E aí entra também a parte da equipe. Por quê? Às vezes você contrata um funcionário que é incrível. Ele tem uma proatividade, ele trabalhou bastante tempo, ele tem muita experiência. As coisas funcionam. Aí esse cara sai. Ele pede demissão. E o conhecimento vai com ele. Vai com ele, porque ele seguia o processo dele. Sim. E que sempre funcionou para sua empresa. Agora, se a empresa não tem o processo dela, se não entra todo mundo no ritmo, imagina só que um restaurante contrata um chefe que tem uma receita incrível de uma massa, que é o carro-chefe da empresa. E se ninguém mais sabe fazer essa massa, e esse cara pede demissão ou sai, enfim, vai viver a vida dele, muda de cidade. Tem uma grande área, né, que se chama gestão do conhecimento, né? E realmente marcar, né, guardar esses documentos dessa forma, realmente escrever traz clareza mental, mas também mantém a essência da empresa. E o grande objetivo de uma empresa também é perpetuar essa essência. Sim. Né? Então, quando nós não documentamos, quando nós não escrevemos, né, acaba se perdendo. Né? Então, o que era um processo que dava certo no começo, você não consegue depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, revisar eles.
E a gente se perde, né? Sim, Isso aí. sim, com certeza. E tem uma série outra, né? Várias outras coisas que estão envolvidas que hoje eu enxergo como fundamental, mas que na época eu realmente eu fui aprendendo muito na prática, tomando muito na cabeça, muito, muito, muito. Então, outro ponto, por exemplo, é a gestão financeira. Porque o que para mim eu tinha facilidade, a parte de venda, né? Eu dei aula de balé dos 14 aos 24 anos de idade, e eu ganhava por aluna. Então, eu tinha que deixar minha aula super interessante, eu tinha que deixar a aula de uma forma que as crianças... Não é um business que você pensa em revitalizar? Não, não. Então, assim, eu queria deixar a aula interessante. Então, quer queira ou não, eu já empreendia sem saber. Depois, na faculdade, eu vendia bolo, eu vendia roupa, eu vendia bijuteria. Então, era a área que eu tinha mais habilidade. Então, venda, para mim, poxa... era sensacional. E o que a gente pensa quando a gente abre uma empresa? Se vender, tá sensacional. Eu só preciso vender. Se eu faturar bem... Tem empresa que se vende mais quebra. Pois é. Se eu faturar bem, tá certo. É isso. E era o que eu tinha na minha cabeça. Tanto que, assim, o nosso problema nunca foi venda, porque a gente abriu num ponto específico, né? Tinha uma demanda muito reprimida ali. A gente sempre teve banho e tosa cheio. A gente sempre vendeu, sempre teve venda. E quando eu não entendia o porquê que a gente não conseguia pagar todas as contas no mês, eu pensava assim, não, é porque eu preciso vender mais. E aí eu ia lá, fazia alguma ação, alguma estratégia, e eu vendia mais. Mas, ao mesmo tempo, as minhas contas também aumentavam. Então, isso foi criando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, até que chegou um momento que eu falei... Não aguento mais, errado, né? Chega, né? Cheguei em casa, falei pro Cristiano, ó, não aguento mais, não quero mais, vamos vender, vamos fechar, sei lá, tô de saco cheio, porque o negócio, e aí a gente coloca a culpa o quê? No mercado, a gente coloca a culpa no governo, no funcionário, em todo mundo, né? Menos a culpa é nossa. E aí, eu já tava, assim, muito esgotada dessa situação, carregando um monte de dívidas, enfim. E aí eu lembrei, né, do caso que eu tive em casa, dos meus pais, né, o tanto que minha mãe sofreu quando ela teve que vender o negócio e praticamente engoliu quase uma falência. E eu pensei assim, poxa, será que eu vou aguentar a frustração? Porque o pior não é você fechar um negócio e você ficar com dívida. Porque a dívida você paga, uma hora ou outra você vai pagar aquilo. Mas e a frustração que você fica, né, de um negócio fechado? E aí eu percebi que, assim, isso foi uma coisa que demorou muito, né, para que a minha mãe superasse. E, enfim, eu falei, bom, será que eu não vou pelo mesmo caminho? Acho que talvez eu preciso fazer isso aqui funcionar, porque eu pensava, poxa, o ponto é bom, demanda tem, não é questão de falta de cliente. Se eu vender isso daqui, ou se eu fechar e alguém abrir um pet shop e ganhar dinheiro aqui, eu não sei... O que vai acontecer comigo? O que aconteceu? Né? Eu realmente preciso fazer isso aqui dar certo. E aí que eu fui entender e buscar sobre gestão financeira. Legal. Porque um ponto também muito importante quando a gente começa a empreender e começa uma coisa menor, é que isso é a última coisa que a gente faz. Porque a gente entra no operacional. Fica no balcão, fica dentro de banho e tosa. Eu nunca entrei em banho e tosa, mas tem muito cliente, muito dono de pet shop que aluno, né, seu, né? Muito, que é o banhista, que é o tosador, que faz o taxi dog, é o motorista do taxi dog. Que se for veterinário, é o veterinário do pet shop. Então, você tá ali no operacional, e aí a gestão, eu costumo dizer, que é uma diabetes, né? Aquela doença silenciosa. Ela tá ali, quietinha. E você tá comendo doce, e você tá comendo açúcar. No detalhe, né? Você tá ali, deixando, você tá empurrando para debaixo do tapete. A hora que essa sujeira resolve explodir, vai explodir com força. E aí é um momento que o empreendedor vira e fala assim, meu Deus, preciso fazer alguma coisa. Porque eu não estou conseguindo pagar minhas contas. E na maioria das vezes a gente tem vários casos de alunos, né, que tinham 200, 300 mil de dívida. Conseguiram pagar as dívidas com o próprio negócio, conseguiram reestruturar. Legal. Mas... para que esperar chegar nesse ponto? Né? O empreendedor, ele tem uma esperança, assim, absurda num milagre, né? Todos os meses, não, esse mês vai ser melhor, esse mês vai vender. Mas
pode até ser melhor, pode até vender, mas não vai resolver sua vida. Mas o que você vai fazer para isso acontecer, né? Tem um livro que eu gosto muito, né? Que é o Desculpability, né? Não sei se você já leu ele. Esse não. É muito bom, né? Eu acho que, por obra do destino, Olha! tem até aqui, ó. Legal. Ó, dá uma olhadinha. Show de bola. Que nós damos Elimine desculpas. de vez as desculpas, que são as desculpas que a gente foge, né? E é uma habilidade comum do ser humano. Né? Por exemplo, se a gente chora, acontece algo. Né? Quando nós somos crianças, né? E até na Era das Cavernas, nós fugíamos quando acontecia algo, né? Vinha, né, algum ser ali maior que nós, a gente fugia. Então, é um pouco do que esse livro conta, né? Show de bola. Então, bem legal. Mas é isso, né? E aí, então assim, depois de todo esse processo, assim, que eu passei, na verdade, eu só queria salvar a minha empresa mesmo. E aí, depois que a gente começou a ver uma luz no fim do túnel, as coisas começaram a se resolver, eu percebi que muitas pessoas também estavam naquela mesma situação. Na mesma situação. Porque a gente tende a achar também que a gente é o alecrim dourado, né? Que o problema é só com você, é só você que acontece aquilo. Ou você é sempre o errado, ou você é sempre o injustiçado, né? Cada um tem um pensamento interno aí. E eu falei, poxa, eu acho que faz sentido a gente compartilhar, porque as pessoas começaram a pedir franquia. Franquia. Mas a gente... Isso nunca fez parte do nosso projeto de expansão. Enfim, por uma série de questões. Depois, quando o Cristiano vier aqui, você pergunta para ele, tá? E ele vai contar para vocês o porquê que a gente não acredita, né, no processo, no modelo de franquia. E hoje quantas unidades vocês têm? A gente tem 2. 2 unidades. 2 unidades. E aí, eu falei, mas talvez faça sentido a gente ir para um outro lado. Até porque esse ano foi mais ou menos 2017. E em 2014, eu tinha comprado, o marketing digital estava começando a surgir. Tinha aquela ideia ali, né, do tráfego patrocinado. Nem tinha tráfego pago. Não tinha tráfego pago, não tinha patrocinado. Mas era a ideia do marketing digital, porque rede social tinha surgido há mais ou menos uns 3 anos, o Instagram. Então, estava indo essa ideia de marketing digital. O Facebook tinha acabado de comprar, né? O Isso, Instagram, tava tudo bem, era muito mato, na verdade. E aí, milionário, né, ali, né? Eu fui lançar o nosso e-commerce em 2014. E eu comprei um curso de marketing digital. E nesse curso, ele ensinava como você vender um infoproduto. Eu achei que era para que ia me ajudar no site, porque digital, vou abrir um negócio, né? Na minha cabeça era aquilo. Mas quando eu comecei a assistir o curso, era, na verdade, ensinando você a lançar um produto digital. E ou seja, curso, e-book, criar um produto digital. E aquilo ficou ali. Ficou reverberando ali. Eu falei, eu usei até algumas coisas para o site, mas aquele curso ficou ali. Né? Num primeiro momento eu falei, não faz muito sentido isso daí. E aí, nesse momento que a gente já estava em 2017, que eu pensei assim, bom, se tem um monte de gente pedindo informação, as pessoas estão na mesma situação que eu estava lá há um tempo atrás. E hoje já tem tanta coisa, né, que eu posso compartilhar. E, ao mesmo tempo, eu tinha um tosador que ele era, assim, meu braço direito. Eu gostava muito do trabalho dele e tal. E aí ele me chegou um dia e falou assim, Amanda, é o seguinte, eu vou pedir demissão. Eu recebi uma proposta que nem adianta eu te falar, porque é quase o dobro do que você paga para mim. E eu vou cumprir aviso, tá tudo certo, mas eu sei que não vai dar para você cobrir. Aí eu falei, mas espera aí, qual é a empresa? Da onde? E aí eu pensei assim, cara, essa pessoa não sabe fazer conta, não faz nenhum sentido esse salário que ela ofereceu. É óbvio que não vai se pagar e não vai dar conta de pagar. Daqui 3, 4 meses ele vai estar voltando aqui na minha porta pedindo para ser empregado de volta. E olha o quanto que isso atrapalha o mercado. Porque é uma empresa amadora que está me atrapalhando, não só a mim, né? Vira e mexe também empresas que estavam abrindo e, banho não sei quantos reais. Pô, essa pessoa não sabe fazer conta. Claro que não faz sentido esse preço de banho. Sim. E aí, aliado a isso, eu falei, quer saber?
liguei pro Cristiano. Falei, tô com uma ideia. Aí ele falou, o quê? Falei, eu vou lançar um curso ensinando esse povo que tá achando que entrar no mercado pet é fácil, que vai só colocar banho a qualquer preço, que fica tirando funcionário dos outros, fazendo proposta absurda, só atrapalha esse mercado, para eles entenderem como que funciona mesmo ser dono de um pet shop. Eu tava pistola, né? Da raiva, força da raiva, do ódio. Do ódio. Ele falou assim, cara, sensacional a sua ideia, faz isso agora. E aí eu peguei e fiz uns stories no Instagram do Lorde. Falei, olha, é o seguinte, eu vou lançar um projeto novo. Se você quer montar um pet shop, ou se você já tem e não está conseguindo ter resultado, me manda um e-mail. E eu coloquei meu e-mail. Eu recebi 300 e poucos e-mails. Eu nem sabia lidar com tudo isso de e-mail na minha caixa de entrada. Não fazia ideia de como eu ia... Eu não sabia lidar com plataforma de e-mail, com questão, né, com automação. Eu fui respondendo na unha. Claro que eu fui bloqueada em um certo momento, né? Enfim, para responder todo mundo. Eu disse assim, ó... Mas com bom coração, né? Aquele bloqueio. Putz, cara, tava fazendo certo. Tava tentando. Aí eu disse assim, bom, eu vou apresentar esse meu projeto no dia tal. Legal. Eu vou te mandar um e-mail com um link, com o valor e explicando como vai funcionar. Então, respondi dessa forma. No dia específico ali, eu expliquei tudo no e-mail como funcionava. Foi presencial em Campo Grande. Falei, ó, serão 3 dias em Campo Grande. Tem essas datas e essas datas. Dei algumas opções para as pessoas escolherem. O valor, na época, era quase 5 mil, 4 mil alguma coisa. O valor é esse, tá aqui o link. São poucas vagas, porque é presencial. E aí eu lembro que, assim, logo que eu mandei o e-mail, eu vendi um. Assim, em menos de 2 minutos. Aí eu liguei pro Cristiano e falei, meu Deus, eu vendi um. Agora a gente vai ter que montar esse curso. Aí ele falou assim, mas quantos dias você falou para as pessoas ficarem aqui em Campo Grande? Eu falei, 3. Ele, mas você acha que vai dar tempo? Eu falei, não sei. Vamos ter que ver. Eu falei, se for tempo demais... E aí o Cris pergunta pra você, mas e o método? Aí ele falou assim, tá, mas já tá mais ou menos tudo... estruturada, eu falei, não, tá na minha cabeça, eu vou passar pro papel. Primeiro, a gente queria ver se realmente as pessoas iam ter interesse nisso. Ia ter adesão, né? Tem que e aí eu lembro que testar, a gente vendeu 3, assim, na primeira turma. Então, na época, assim, eu falei, bom, já tem 3 pessoas que vão pagar passagem, hospedagem, e vão ficar 3 dias aqui em Campo Grande. Essa pessoa de fora, assim? Tudo de fora. Tudo de fora. Galera daqui, né, então... A gente pode entrar nesse outro... num segundo momento, a gente entra nessa questão. Mas o Campo Grandense, ele tem uma síndrome do vira-lata, né? Que o que é de Campo Grande não é bom, não funciona. Tem que ser de São Paulo, tem que ser do Rio, tem que ser de fora, de Minas Gerais, qualquer lugar. Mas se é de Campo Grande, não é bom. Tem que ser de fora, né? Eu acho que isso acontece muito aqui e é péssimo, porque a gente tem excelentes empresários, oportunidades, negócios aqui em Campo Grande, que muitas vezes são subestimados mesmo, né? Pela própria população aqui que deveria usufruir disso. É verdade, é uma retroalimentação do que a gente acabou de falar lá atrás, agora de negócios locais, né? Tem muito isso. Tem muito que tem aprender, muito né? isso. Infelizmente, tem muito isso. Então, isso até eu acho legal, porque você compartilhou um pouco disso, Amanda, naquela palestra que eu assisti sua lá do Djan. Sim! Do Café com Negócio. Abraço, Djan. O Djan já veio aqui também, o Djan gravou já episódio. Por sinal, o projeto incrível dele. Nossa, incrível. Fantástico. Eu fiquei tão feliz quando eu cheguei lá e vi que tava super cheio. Eu sou tão fã dele, assim, que eu acompanho ele. Né? Segunda a gente vai ter reunião e tal. E aí, ele falou assim, vou abrir aqui uma pós-graduação. Fui lá e fiz. Porque realmente ele tem as conexões. Ele é um cara sensacional. Faz a diferença, assim, no meio local. E tá com alguns certeza. outros planos fantásticos também. Não, é incrível. O Djan é sensacional. Mas continua lá do método Isso, e tal, e aí a concepção. gente teve, então... Quando acabou os 3 dias da primeira turma, eu falei, gente, vocês são a primeira turma, eu preciso muito do feedback de vocês. E aí eles disseram assim, meu Deus, eu não tô acreditando no tanto de conteúdo que você entregou, não imagino, eu vim com uma expectativa alta, mas eu tô saindo daqui, assim, com uma expectativa absurda, eu não imaginava que você fosse abrir tanta coisa.
vim preparado por um curso um pouco mais teórico e foi absurdamente prático e tal. Falei, bom, show de bola, faz sentido. Comecei a abrir outras turmas, tudo presencial, então foram 7 turmas presenciais, aqui tudo aqui em Campo Grande. 7 sempre turmas, sempre gente de fora, do Nordeste, de tudo quanto é jeito. E aí eu comecei a receber mensagem de pessoas de fora do Brasil, querendo fazer o curso. Eu falei, só que aí a pessoa dizia assim, eu sou fora do, eu vou ter que me programar para ir para o Brasil e tal. Não tem online, não tem online, não tem online. Eu falei, bom... Que ano que era isso? 2017. Eu falei, bom, eu vou então pro online, né? Gravei o curso todo online. E aí eu passei para uma pessoa que tinha assistido do presencial, eu falei, eu preciso que você me dê o seu feedback. Porque a gente sempre tem aquele medo, né? Vai perder a qualidade, não vai ser a mesma vai manter, coisa. Né, a estrutura. Não, enfim. E aí essa pessoa assistiu e falou assim, Amanda, vou te falar a real, tá melhor do que o presencial. Porque eu posso assistir, voltar. Ela falou, quando eu voltei dos 3 dias, tinha muita coisa que eu anotava que eu não entendi das minhas anotações, que eu queria saber de novo, que eu queria recapitular. Né? Então, assim, foi sensacional. E fora que, assim, na parte prática, que você faz o turno banho e tosa, ela falou, parecia que eu tava aí com você de novo. Eu falei, então, show de bola, era o aval aí que eu precisava. E aí a gente foi para online. Então... a gente foi para online, depois a gente começou a lançar outros produtos, né? Então, a gente tem produto para quem quer começar o pet, a gente já tem produto para quem já está na área, mas quer melhorar os seus negócios, quer melhorar a parte de gestão financeira. A gente tem curso de marketing para pet shop. Assim. Tem. A gente está fazendo agora, na verdade, uma reestruturação na nossa esteira de produtos. Então, a gente vai lançar vários novos cursos. Então, agora 2025 vai ser um ano aí de mudança do nosso modelo de negócio mesmo. Que legal. E a gente você tem já falou isso em algum lugar? Já? Não, não. Caraca, Joãozinho, primeira mão. Isso vai ser primeira mão. Nem no meu Instagram eu falei ainda. Legal, bacana. Já vou postar isso aqui. Pode postar, não tem problema. E a gente tem o nosso grupo de mentoria também, né? Então, já é um grupo específico de empreendedores que estão no mercado pet, e o objetivo é fazer eles chegarem à faixa preta. Então, faixa preta pra gente é 200 mil de faturamento por mês. Legal. Dentro do mercado pet, obviamente. Sim. Então, eles começam ali, a gente vai conduzindo eles para as faixas, e o objetivo é essa troca de experiência. Então, não só a gente tem encontros online, 2 encontros por mês, mas a gente tem 3 encontros presenciais no ano, em São Paulo. Legal. Com essa ideia de troca de experiência, a gente acompanha mesmo. É uma imersão, assim, e aí tem, tipo assim, encontros, como que funciona? Na verdade, é um acompanhamento, e o nosso objetivo é que o mentorado case com a gente e não saia nunca mais. Então, assim, ele, a cada 1 ano ele renova, né? Em períodos ali ele renova a ideia. Nosso modelo de negócio é que ele tenha mesmo um direcionamento. Legal. Porque a gente tem acesso aos números deles, então a gente tem especialistas financeiros que olham os números deles, dão direcionamentos mensais do que ele precisa fazer, que ele precisa melhorar, quais são os pontos de atenção. Bacana. A gente tem encontros mensais com ações de marketing, campanhas de marketing para eles fazerem nos próximos meses. O objetivo é mudar a mentalidade do cara mesmo, sabe? É que ele entenda, que ele seja dono do negócio, que ele seja na parte estratégica, que ele saia do operacional, que ele saia do tático, que ele fique de fato na parte estratégica. Então, os que já estão na faixa preta, eles já têm mais essa consciência, mas tem aqueles desafios, né? Vira e mexe, um ou outro funcionário sai, então ele tem que voltar para o tático, às vezes tem que voltar para o operacional. Então, o tempo todo... Tá saindo do trilho? Volta pro trilho. Tá saindo pro trilho? Volta pro trilho. Então... É geração da comunidade, né? Que auxilia, muito. Né? Hoje as pessoas têm falado bastante também, Amanda, de co-marketing, né? Que é fazer esses conteúdos em conjunto. Sim. E poder agregar as 2 marcas, né? Já que agora, há um bom tempo, já tem grandes funcionalidades ali nas redes sociais de postar conteúdo em conjunto, e as pessoas têm feito bastante isso. Outro assunto que particularmente na minha visão também... Além de né, tudo mais, tá tudo em alta, né? Essa questão da clareza para o empresário, para o empreendedor, né, e do gestor, da diferença de influenciador digital para influenciador do seu negócio. Essa é uma clareza que é muito importante ter, né? De focar na solução ali. Muitas das vezes não apenas em números, né? Então tem essa grande discussão. E assim, isso é uma coisa que, na verdade, é um assunto... muito atrasado, se você for pensar. Muito. Porque as redes sociais, elas foram lançadas ali em 2010, né? 2011, e a gente já está falando de
inteligência artificial. Então, a gente chegou recentemente agora da Feira de Nova York, NRF, que a gente Legal. já foi... Você foi com o Thiago, o Normando, da FTX? Sim! O Djan tava lá também, a gente foi, sim. O Kenneth, abraço, gravou 3 episódios com a gente, o Kenneth. Ai, que legal. Kenão, abraço. Que legal. E aí, a gente já tinha ido no passado, né? Fomos novamente esse ano. Então, quando você vê para onde o mundo está olhando, e aí você ainda não está fazendo o básico, né? Que é a produção de conteúdo, que é você aparecer no seu negócio, você ser a cara do seu negócio. E ficar ali a marca, né? Isso daí é, assim... E a galera você tá foge, em 2015, né? entendeu? Aqui, ó, a galera usa isso aqui bastante, né? A galera foge, né? Pois é, e aí depois reclama também que não tem resultado. Então, assim, por que não consegue fazer isso? Porque tá o quê? No caixa, no Bentosa, tá atendendo cliente, e aí você é um funcionário do seu negócio. Então, é realmente disruptivo. Você tem que mudar a sua forma de mentalidade. Uhum. Você tem que mudar a sua mentalidade. Tem um grande conceito, né, que é geração do motor 2, sempre focar na geração do motor 2, né, Amanda? Porque ao mesmo tempo você tem que ter um modelo de negócios, a empresa funcionando, e gerar esse motor 2 que vai ser o quê? Estudar esse modelo de negócio para ver melhorias, né, contínuas, né? Então Até porque o modelo de negócio ele é dinâmico, né? As pessoas mudam. Toda hora. Então, por exemplo, se a gente for falar assim de um DRE, né, um demonstrativo de resultado de exercício, ele tem que ser atualizado constantemente. E as pessoas nem se atentam a isso. Primeiro, a pessoa só tem um DRE contábil. Não, tem gente que não sabe nem o que é DRE. O que é DRE? Então, assim, é um nível de... Eu não vou dizer, talvez, da falta de conhecimento, mas é do senso de percepção que eu preciso buscar conhecimento. Porque ninguém precisa nascer sabendo. E tá tudo bem, ninguém nasce mesmo. Ninguém nasce sabendo gerenciar uma empresa. Ninguém nasce sabendo ser empreendedor. Mas a pessoa não estuda para ser médico? A pessoa não estuda para ser dentista? Por que ela não vai estudar para ser empreendedor? Eu vejo que, assim, se fosse fácil empreender e empresariar, as pessoas falam muito também sobre justiça, assim, nessa parte de empreender. Eu tava vendo, a gente fez... Depois que a gente saiu lá do Marcelo, a gente também fez o acelerador empresarial lá do Marcos, né? Ai, que legal. E ele é uma outra pegada. Show de bola. Aí nessa outra pegada que a gente tá fazendo, ele fala assim, não existe justiça no meio empreendedor. Por exemplo, a pessoa tá contaminando a sua equipe, você tem que demitir. Não é fazer ela executar, né? Então, e é algo também que eu até falei, eu gravei uma outra live com o Marcelo Germano, faz umas 3 semanas, que é o quê? Tempos difíceis, né, exigem o quê? Pessoas fortes. Pessoas fortes fazem com que tenham tempos mais tranquilos. E tempos mais tranquilos fazem com que tenham pessoas mais acomodadas. Exato. E pessoas acomodadas geram tempos difíceis. Não, e fora então, que é o seguinte... nos capacitar na gestão. Quando no Brasil a gente não teve tempo difícil? É. Entendeu? Então, no Brasil, a gente vive em tempo difícil. E a galera fala assim, pô... tá falando E tem gente que é acomodada, você imagina só. Você tinha que ter... Amanda, você tinha que ter... Teve um evento final... semana passada, que a galera foi passar um geral do que aconteceu na NRF, né, para outros empresários aqui de Campo Grande. Foi ontem? Foi sexta-feira da semana passada, foi um almoço. Ah, né? tá. Uma galera do meio empresarial, o Kenneth estava lá e o Djan também estava lá, né. E hoje não existe mais, por exemplo, atraso da informação. Aconteceu no exterior, a gente já recebe. Bem mais rápido. Então, não é um tempo de se acomodar, é o tempo de estar em eterna... E eu acho que, assim... inconformismo, né? Eu nem acho também que a questão da falta ou de não saber. Né? Tem muita gente que sabe. Ah, eu sei que eu preciso fazer a gestão. Tá, mas o que você faz com essa informação, né? Porque você tem que fazer... Se você sabe e não faz, você não sabe, né? Você não sabe. Então, assim, você tem que realmente... Você tem que fazer. Então, eu entendo que é difícil, porque a gente que empreende, a gente equilibra muitos pratos, né? São muitos pratos pra gente equilibrar. Cada chapéu, né, que a gente usa, né? Dentro de uma operação enxuta, né? Uma operação pequena, né? Sim, porque a gente tem, né? Ao mesmo tempo, não dá pra contratar tanta gente, porque a empresa ainda tá numa fase de crescimento. A gente
taxas altíssimas do nosso governo, a gente tem crise acontecendo, diminuição do poder de compra, uma série de coisas acontecendo também que não é fácil da pessoa simplesmente, tá bom, eu vou contratar alguém para gerenciar a minha equipe, eu vou contratar alguém de marketing, eu vou contratar alguém do financeiro. Seria lindo. Seria perfeito. Perfeito, mas a gente sabe que não é essa a realidade. Mas o importante eu sempre falo, começa pelo pior. O que tá pior? Cara, eu tô com uma equipe, eu preciso gerenciar um pouco melhor, mas assim, tá, sei lá, nota 7. O que tá nota 3, nota 4? Meu financeiro tá largado. Começa por lá. Começa com... Ajusta, você vai ter que se dedicar bastante tempo ali. Daqui a pouco, o negócio vai melhorar. Então, Deixa assim... eu até entrar num... Você já partiu para uma próxima etapa aqui que eu me programei, sabe, mano? Eu quero ouro agora. Eu quero ouro. Sugestões, dicas, né, de toda essa experiência, né? Passa 3 dicas imprescindíveis, assim, do seu método. Primeiro, acredito que é legal falar do método, que a gente não conversou ainda sobre ele. Depois, 3 dicas imprescindíveis. Você já falou uma delas, que começa pelo que tá pior, né? Já é uma dica. Mas fala um pouquinho do método, Amanda, que é importante aqui a gente ter essa informação. E depois, mais 2 dicas valiosas. Combinado. O que eu percebi, né, ao longo dessa minha trajetória de empreendedor, uma série de coisas que, se eu soubesse antes, a minha vida teria sido mais fácil. Teria aliviado esse peso de empreender e também eu teria alcançado resultados mais rápidos. Então, dentro do nosso método, a gente trata dos pilares principais de uma empresa, mais focado no mercado pet. Então, a gente fala da importância de modelo de negócio, que talvez muitas pessoas já escutaram falar, entendem o que é, mas não sabem fazer. Então, como é que você vai fazer um modelo de negócio? Como é que você vai montar? Como é que você vai reestruturar? Como é que você vai definir? Como é que você vai iniciar o processo de movimento? Porque o modelo de negócio é movimento. Legal. Né? A gente desenha no papel, mas é no movimento que as coisas vão se estruturando e ao mesmo tempo, exatamente, sensacional esse livro aqui, por sinal. Esse livro aqui foi a base do módulo de modelo de negócio. E aí, tudo bem, como é que eu começo esse processo? Então, a gente fala dessa importância do modelo de negócio e dentro do modelo de negócio tem um pilar que também é fundamental, que é público-alvo. Então, legal. Com quem você vai falar? Quem quer falar com todo mundo, não fala com ninguém. Então, esse é um dos principais erros dentro do nosso mercado, acho que talvez não só do nosso, mas de muitos, né, de uma forma geral, com quem você vai falar. Porque se você não tem esse direcionamento, primeiro que você quer acertar com todo mundo, então você não se conecta com ninguém, e segundo, que você vai, com certeza, deixar muitas oportunidades ou sofrer quando você tiver que demitir um cliente. Porque o cliente vem, é aquele cliente que pede desconto, é aquele cliente que acha normal o cachorro ter carrapato, que, no nosso caso, né, que o cliente, não, mas o meu cachorro fica na fazenda, o cachorro está inteiro embolado. E aí você impõe as regras do seu negócio, como, por exemplo, tem que fazer o anticarrapaticida antes de tomar o banho aqui para não contaminar os demais. O cliente acha isso um absurdo, às vezes até é arrogante com você, te xinga. E se você não tem a clareza... Né? Do tipo, não, aqui é assim e ponto e acabou. Isso são as regras do meu negócio, que é o que faz sentido pro que eu quero entregar e pro público que eu quero atingir. Você cede. O cliente que manda no seu negócio. Porque você não tem aquele poder de decisão, porque você é inseguro do seu negócio. O cliente está acima, né? E na realidade tem que ser uma equação assim equivalente também, né? De poder administrar isso. Mas quando você é dono da empresa, você tem que dar como que funciona, né? Sim, é você que dita as regras. Né? É o seu negócio, né? Você que dita as regras. Então, e é claro que você vai ditar as regras de uma forma favorável, pensando nas questões de marketing, mas também de organização. Legal. Porque senão vira bagunça, né? Não tem uma regra a ser seguida. Então, a gente fala bastante dessa questão de público e isso te dá uma paz interior, porque quando você perde não perde, né? Você, às vezes, deixou de atender um cliente, você fala assim, cara, tá tudo bem, porque esse não é meu público. Sim. Esse não é o tipo de cliente que eu quero atender. E quando você
tem uma clareza em quem você quer atender, você se comunica de uma forma muito mais direcionada e você atrai. Então, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é: pega aquele seu melhor cliente, aquele que você queria multiplicar, aquele que é perfeito, e você vai modelar ele e você vai tentar buscar, vai, né, ter ações direcionadas para atrair aquele tipo de cliente. É claro que vão vir clientes que não têm o mesmo perfil, isso vai acontecer. É natural, mas a sua comunicação, a sua linguagem, o seu foco tem um alvo. Aquela pessoa. Tem um alvo, tem que ter um alvo. Então, a gente fala sobre essa questão de público, a gente fala muito sobre a questão de equipe, né, de como contratar, como demitir, treinamento. Isso aí. Formas de salário, porque as pessoas têm muita dúvida de como faz, como não faz, enfim. A gente fala comissionamento, enfim. Essas questões do mercado, que esse é um outro ponto, né? Porque o empreendedor tem que se lapidar como líder. Com certeza. Ele tem que entender a importância dele ser um líder, e não um carrasco, e não um chefe, ou não também aquele que ninguém ouve, ninguém respeita, né? Uma série de coisas que envolvem aí você estar à frente de uma empresa. Legal. A gente também entra na parte de processos internos mesmo. Então, o que é importante você definir a parte processual de uma empresa? Processo de uma loja, processo de um banho-tosa, processo de um consultório, né? O que cada um, né, tem que fazer. Na parte também de banho-tosa, porque isso é um ramo dentro do mercado pet, que é um ramo muito forte, altamente lucrativo. Muita gente enxerga como mal necessário porque não sabe trabalhar do jeito certo. E é onde está o ouro do negócio, na verdade. Então, o segundo ouro aqui. Aí, Joãozinho, vamos pontuando aqui. Quem sabe trabalhar com banho-tosa com certeza tá liderando o mercado. E tem muita oportunidade nesse mercado, muita oportunidade. Tem gente que não entende isso, né? Essa não é uma informação que você encontra em qualquer lugar, né? A grande... O banho-tosa, assim, tem muita gente que fala disso? A grande maioria vê, assim, o banho-tosa, tipo, como algo obrigatório. Eu vou montar um pet shop, eu tenho que ter um banho-tosa. Uhum. Mas não entende o que realmente significa ter um banho-tosa que seja redondo, vamos dizer assim. Em que sentido? Equipe satisfeita, porque é um ambiente desgastante, muito desgastante. Então, é contratar as pessoas certas, é você selecionar as pessoas para constituir uma equipe, né? Então, você colocar pessoas que vão trabalhar juntas, se as pessoas elas têm questões comportamentais conflituosas ali, isso não vai dar certo, então traz estresse. Ao mesmo tempo, tem processos, porque eu estou lidando com um ser vivo. É diferente, por exemplo, de um processo de uma cozinha, que você vai ter que cortar o alimento sempre da mesma forma e ponto, acabou. Lavar, cortar e ponto. Nada muda. O pepino não se mexe, né? Entendeu? O fator aleatório do animalzinho ali, né? A carne não vai tentar te morder. Então, é diferente quando a gente fala do banho-tosa, porque tem muitas variáveis. Então, você tornar aquilo um processo padrão tem muitos desafios que envolvem. Ao mesmo tempo, é altamente lucrativo, porque você pensa, por exemplo, num cabeleireiro. Tem gente que vai cortar, que vai cobrar um corte R$80 e tem gente que cobra 700. Qual é a diferença do de 80 para o 700? Soube agregar valor, tem um método talvez diferente do outro. Ele sabe fazer marketing, sabe gerar desejo. Uhum. Né? Tem gente... outro serviço ali também, né? Exato. Oportunidade. Exatamente. Né? Então, já tá lá, né? É uma bela forma de você agregar valor. Enquanto que produto, você tem um limite, você tem um teto. Não tem como você ir muito além ali do valor de mercado, né? Você vai colocar ali a sua precificação certa, o que faz sentido para você, e aí são as decisões do tipo, isso daqui o mercado pratica uma margem muito baixa, eu não vou ter, né? Que isso acontece muito em relação à ração, por exemplo. Então isso aqui não faz sentido para mim. Eu até vi um conteúdo seu, Amanda, sobre ração. Que tem que ter o mínimo, né? Como que é isso? Também? Nossa, vários ouros aqui. Cara. Vamos lá, que as indústrias de ração não me cancelem. O cara não entendeu nada do conceito. Não, vou abrir aqui meu próprio pet shop, Amanda.
Porque o que acontece? Quando a gente fala de ração é um produto que o cliente vai usar todos os meses. Sim. Então, é uma coisa que ele sabe o preço e que faz diferença, independente da capacidade financeira dele. Por que ele vai pagar mais caro, se ele pode pagar mais barato? Então, tanto faz para ele comprar no pet shop A, B, C, D. É a mesma coisa, é o mesmo produto. É o mesmo produto, né? É o mesmo produto. Não então, dá pra aumentar tanto assim. não tem como você agregar valor. E a ração, ela tem uma margem média ali, mais ou menos assim, de mercado. Você não vai conseguir jogar um markup muito alto, porque existe de fato uma média. E a ração é um produto perecível, é um produto que ocupa espaço na prateleira. Você tem diversas formas, diversas rações. Você tem para cachorro porte pequeno, grande, médio, filhote, adulto, rações medicamentosas. Então, assim, sacaria de 1 quilo, de 3, de 7, de 15, de 20. Então, você tem uma gama absurda que para você conseguir ter tudo, um mix pequeno, para você ter um mix pequeno de ração, vai espaço e milhares de reais. E todo mundo tem a ideia de que se eu vou montar um pet shop, tem que ter ração. Não faz sentido ter um pet shop sem ração. Quando vem à mente pet shop, a galera pensa na ração. Automaticamente. Tanto que boa porcentagem dos meus alunos que montaram um negócio e estavam ali endividados, é por causa disso. É porque entrava na guerra da ração. A galera te odeia, então, né? Da ração. Não, a gente deixa essa briga para os grandes. Deixa para os grandes. Por que eu, pequeno, vou entrar nessa briga? Não faz sentido. Porque isso é um dos principais erros. Entra nessa briga porque eu preciso ter o mesmo preço dos grandes. Eu preciso ter preço de internet. Só que e-commerce aí, né? Nossa, tão putz. E aí é óbvio que a pessoa está totalmente endividada porque é uma coisa que já tem uma margem baixa naturalmente. Então você tem que vender volume. E você não consegue vender o volume. Ter estoque, aí a grana tá lá parada. E aí, o que as indústrias de ração elas fazem? Se você comprar tantas toneladas, aí eu vou te dar 20% de desconto. Você fala, então eu vou comprar. Só que o cara tem fluxo de caixa para aguentar? Até aquela ração sair? Não tem. Então, pode até vender. Mas não vence a ração, eu vendo. Mas você tem caixa para aguentar esse produto na prateleira 6, 7 meses? Não tem. Então, o negócio diminui radicalmente, né? Se isso é o gargalo, diminui radicalmente o mix, focar em produtos que você tem um markup maior, produtos mais exclusivos, então buscar na sua região produtos que ninguém tem, que o cliente só vai conseguir comprar com você, produtos... Destacar, né? Talvez algo que pode até ser que outras pessoas tenham, mas você vai apresentar de uma outra forma aquele produto. Agora, a ração, dê um Google, ele vai encontrar muito fácil. Não é diferenciado. Então, deixa para os grandes, né? É claro que tem casa de ração ou empresas que vendem, né, ração a granel, por exemplo, e tal. E está muito bem, obrigada, mas são pessoas que vendem no volume, que têm poder de compra, que conseguem competir. Agora, o pequeno querer entrar nessa guerra, nessa briga, ele vai perder. Não vai ter poder de compra. Essa é uma dica poderosa também, né, Amanda? Com certeza. Então, vamos recapitular aqui, Amanda, as dicas poderosas de ouro? Vamos. Primeiro você falou de focar realmente ali na prioridade, né? O que tá pior. O que tá pior. Começa pelo que tá pior. O que tá pior. Começa pelo que tá pior. Eu acho que assim, talvez antes disso, criar a mentalidade que o empreendedor, ele precisa assumir a postura de dono. Legal. Isso é um ponto muito importante, porque aquela ideia de o que engorda o negócio é o olho, o que engorda o boi é o olho do dono. Tá fazendo um criativo novo, assim, com o olho da pessoa. Não. Assim, o que engorda é o olho. Assim, isso para mim é uma crença que colocaram na nossa cabeça e que o empreendedor, ele acha que ele tem que ficar lá, que ele tem que ficar na frente, que ele tem que atender cliente. Isso até faz parte de um período. Eu acho que faz sentido. Fases. Existem fases empresariais, vamos dizer assim, né? Muito. Eu sempre falo que ele tem que mudar de fase. O empreendedor tem que entender que ele tem que passar de fase. Ele não pode ficar permanecendo tanto tempo na mesma fase. Não tem como. Isso envolve também essa questão de urgência que você falou, né? De começar com isso. Ele tem que ter a clareza, a mentalidade,
né, de poder mudar de fase, e para isso ele tem que lidar com o que está pior. Com o que tá pior. E colocar prazo nas coisas. Então, por exemplo, eu vou ficar aqui na Metas e frente. prazos. Eu vou ficar aqui na. Hoje eu abri, não tem como contratar. Eu vou ficar aqui na frente por 6 meses. Dentro de 6 meses, eu preciso estar faturando tanto que eu vou contratar alguém para assumir a recepção Legal. da loja. E ele tem que fazer acontecer. Porque eu tenho um aluno que às vezes está há 10, 12 anos no mercado e ele continua sendo o taxi dog, ele é o motorista. Esquece, não vai mudar nada. Não, Então some, isso daí não vai acontecer. envelhece, né? E assim, eu fico vendo o quanto que as pessoas, elas se conformam. Não tá bem, não tá ganhando dinheiro, tá estressado. Às vezes o casamento até já acabou. Porque às vezes o marido trabalhava junto, a mulher trabalhava junto. Já Mistura separou. tudo, e é difícil as pessoas, né? E só existe o lado pessoal, né? Assim, no final das contas. Por mais que tenha um profissional, é o pessoal também. Não tem como, né? E aí a pessoa, ela se conforma. Então, uma coisa que eu bato muito com os meus alunos é não sejam medíocres. Não dá pra gente se conformar em ser mediano. Se você decidiu empreender, você já não é mediano, porque tem que ser muito corajoso para Tem que empreender. ser maluco, né? Tem que ser quase um maluco. No Brasil, então, É doideira. total. Falta que a gente tem que estudar. Então, não dá para se Então, contentar não é pra com o amador, mediano, né? não é. Não é pra amador. Então, essa questão da... Passar do de pior, fase, é, começar pelo pior. Começar pelo que pior, buscar mudar de fase, também é legal. Você falou uma Isso. dica preciosa pro modelo de negócio, que é a questão do banho e tosa. Do banho e tosa, que o banho e tosa ele é ouro. E a Ele não é o mal e necessário. a questão das ações, né? Isso. Diminuir o mix. E a última? O diminuir o mix é uma coisa que eu sempre falo, que fez sentido pra mim, tá? Porque tem gente que às vezes pega isso e tem que primeiro analisar. Analisar não é os seus qualquer números. qualquer lugar. É. Às vezes o cara tá dando tiro no próprio Não, pé. porque às vezes ele tá numa região, por exemplo, que não tem ninguém que vende ração. Então ele vende, ele consegue colocar uma margem bacana. Mas a Amanda falou que eu tenho que diminuir meu mix, então eu vou ter que fazer. Então Eu tenho analise, que mas é que cortar. a grande maioria está nessa mesma fase, né, que para mim fez sentido. Mas sempre analise os seus números, porque a gente tem o Brasil, são vários mercados dentro de um país, né? Então a gente tem questões regionais que às vezes ele tá no interior, que ele é o único que vende a ração e que faz sentido ali, que demora, correio é longe, frete é caro, não tem nenhuma empresa grande, então ele domina a região, então faz sentido para ele. Uhum. Então é sempre bom E a analisar. última dica, mano, só pra gente finalizar assim, pensa assim, tem que finalizar o episódio com a chave de ouro, assim, o que você falaria? Você já falou da mentalidade que pra mim já é, né, mas assim, das fases, mas pra gente encerrar aqui, qual que seria na sua opinião? Eu acho que o ponto principal é que o empreendedor ele tem que ter a clareza que ele nunca vai dar o check em todos os pilares. Então, assim, agora eu estou com uma equipe ok. Check. Minha liderança está sensacional. Não preciso mais me preocupar ou estudar ou olhar para esse lado. O meu financeiro está ok, estou incrível. Estou com uma lucratividade acima do mercado, o negócio está bombando. Check. Meu modelo de negócio é sucesso. Uhum. Único. Check. Não. Principalmente no mundo que a gente está. Porque tudo é muito volátil, dinâmico, rápido. Tudo é muito rápido. Quem imaginava uma pandemia? E o tanto que o mundo em 2 anos virou de cabeça para baixo. Né? Tudo mudou. Tudo mudou absurdamente. Então, talvez agora você esteja conseguindo estar né? mais tranquilo. Deu tudo certo com a equipe, que massa, sensacional, mas continua fazendo o arroz com feijão. O básico, ele precisa ser feito o tempo todo. Se você vai deixando o básico mas tem que de fazer lado, o básico, depois você ficar revitalizando ele. tem que fazer todos os dias. Porque se você deixa de fazer, e aí o Cristiano usa uma frase que não é o básico, é o essencial, né? Então, eu gosto da palavra essência. se você não deixa de fazer o essencial, porque vou testar uma coisa nova, ou funcionou, tipo, tá rodando, não preciso mais olhar para isso, né? Tá dando tudo certo. Uma hora vai desmoronar. Então, o básico, ele precisa continuar sendo feito. Esteja você em momentos de crise ou não, porque a gente tem uma mania de só olhar
para aquilo Que quando tá no momento de crise. Resolveu a crise? Tá resolvido. Tá resolvido. Não, e na verdade não, porque aquilo ali vai voltar a ser problema de novo. Então, o tempo todo você não consegue avançar porque você está tendo que voltar para o básico. Você vai um pouquinho e volta para o básico. Vai um pouquinho e volta para o básico. A estrutura do básico e alimentar. Constantemente ficar fazendo ele. Isso. Então, não ter essa ideia de que resolvi, dei o check. Isso também é uma mentalidade de mediocridade, né? Que você falou dessa forma. Por isso que você falou lá atrás sobre não ser medíocre, né? Então, por isso que tem que pensar nisso. Sim, sim. E aí, Joãozinho, o que você achou desse episódio, meu amigo? Amanda, Show. Eu quero agradecer a sua presença nesse episódio. Fico muito feliz de vocês terem aceito, né, o convite, né? Demorou, mas saiu. Graças a Deus. A gente já passou de 50 episódios. Que legal. A gente já passado, acho que de uns 70, quando a gente lançar esse daqui. Show. Então, toda semana, às quintas, às 11 horas da manhã, a gente lança episódio. É algo que não tem, né? O Joãozinho sabe, né? Então tem que ter. Faça chuva ou faça sol, vai estar lá. Vai ter que ter, né? Então, mas sem pessoas como você para transmitir esse conhecimento e realmente retroalimentar, a gente não conseguiria fazer nada. Né? Então, por isso que eu agradeço. Quero deixar esse momento para você passar as suas informações, redes, né? Para aí voltar para mim e a gente encerra. Show de bola. Então, quero agradecer o convite. É sempre uma delícia, né? A gente ficaria aqui horas e horas conversando, porque eu acho que o legal do podcast é justamente isso. É uma conversa informal. Sim. Que a gente vai trocando ideia. E por mais que a gente faça um script, mas sempre foge. Na né? verdade, olha aqui, ó, a gente não viu nada disso. Sempre foge, porque o assunto vai puxando o outro. Mas para quem, de repente, quiser, né, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, ou até mesmo me acompanhar lá nas minhas redes sociais, eu vou pedir para você colocar aqui, acho que vai ser mais fácil, o pessoal coloca aqui manda bala. Todas as informações. Dá um oi lá, fala que você veio através do podcast. A gente lá, claro, obviamente, a gente fala muito do mercado pet, mas não só do mercado pet, porque eu também... Já tem uma pessoa para indicar você já. É? Minha cabeça de Maracaju. Legal. Top. Cássia, abraço. Então, lá eu falo não só, né, do mercado pet, mas antes de ser empreendedora, eu também sou mulher, sou mãe, sou esposa, então a gente acaba compartilhando um pouquinho aí da nossa rotina e um pouquinho de como eu enxergo a vida, né, o jeito de viver a vida. E então, sejam todos bem-vindos, mesmo que você não atue no mercado pet, mesmo que você não queira atuar, tá tudo bem, se você, de repente, né, simpatizou com alguma coisa que eu falei aqui, curtiu, começa a me seguir lá, que vai ser um prazer conhecer vocês. Maravilha, Amanda. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado você, ouvinte, que ficou até essa parte do episódio com muito conhecimento. E faço o convite para vocês assistirem os episódios anteriores e realmente estarem acompanhando a gente para acompanhar os próximos. Até o próximo. Tchau, tchau.